Amém? Louvado seja Deus. Igreja, veja. Eu vou falar de uma situação antes. Talvez os irmãos, alguns não saibam, mas um grande homem de Deus, recentemente, ele confessou um pecado. Estou falando do pastor Steve Lawson, um homem de Deus que muitos de nós, alguns conhecem, sabem que é o que eu acredito, que apesar da queda, continua sendo um homem de Deus, e que Deus terá misericórdia dele e o restaurará para a vida cristã. E ele, recentemente, ele confessou um pecado de adultério, e ele foi afastado pela igreja norte-americana, não lembro agora a congregação, o nome, mas ele foi afastado. E o que eu quero dizer, irmãos, é que quando você vê um desses homens que a gente tem estima em alta conta, de fato, não é que a gente adora esses pregadores, de modo nenhum, não idolatramos, não temos esse tipo de idolatria, acredito eu. Mas a gente tem esses homens em alta conta, né? São pregadores que a gente vê percorrendo o mundo inteiro pregando a palavra de Deus. E quando a gente vê uma situação dessa, irmãos, a gente percebe que nós somos fracos, o quanto somos inclinados a cair, irmãos. Então, com base nisso, irmãos, eu quero trazer uma pregação para o coração de cada um de nós. Eu quero usar 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Só um instante. Então, irmãos, nós sabemos, irmãos, que a igreja de Coríntios, ela foi uma igreja que talvez que certamente foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Era uma igreja deficiente no que se refere às doutrinas que haviam sido passadas para eles, de modo que fazer como que se comportando mal, como por exemplo na ceia do Senhor, distorcendo o modo como deveria ser feita, a questão dos dons. Eles estavam usando os dons. A igreja de Corinto é a igreja que mais tinha dons, e talvez por esse motivo fosse a igreja que, por se achar demais, por ter tanto dom, ela se preocupasse pouco em como usar esses dons de Deus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo questionando que os irmãos da ceia de Deus estavam comendo e bebendo e deixando os outros irmãos de lado. Nós vamos ver Paulo dizendo bem assim: olha, irmãos, se vocês querem falar em línguas, que seja assim, seja 1, 2, no máximo 3, mas que tenha quem interprete. Por quê? Porque estava todo mundo falando em língua, ninguém entendia nada. Aí você pensa assim: não, então, escuta de hoje. Em tantos lugares são iguais. Paulo repreende esse comportamento. Não é que uma igreja está todo mundo falando em língua e assim, olha, poder de Deus ali. Não, Paulo repreende, aquilo está errado. Não é culto. Quando você vê as pessoas todas rodando e dizendo que está falando em línguas, irmãos, não é desse jeito. Sabe quando é que o Espírito Santo está agindo ali? É quando ele fala segundo a sua palavra. Ou o Espírito Santo vai dizer assim, olha, seja 1, 2, no máximo 3, e vai estar na igreja todo mundo falando em línguas. O Espírito Santo se contradiz? É claro que não. São as pessoas que, aquelas que realmente têm o dom, elas mesmas agem da maneira errada, elas usam da forma errada. Então, lá na igreja de Coríntios era uma igreja muito complicada, além de outras coisas, irmão. Além de outras coisas ainda piores que a igreja de Coríntios,
fazia, né? Então, para você ter noção, essa carta aqui, ela foi especificamente, ela é para toda a igreja de Coríntios, mas ela é especialmente direcionada para alguns irmãos lá que se achavam fortes. E aqui eu vou dizer o tema da mensagem: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Vou repetir: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Esses homens, eles se achavam fortes. Então o que estava acontecendo lá? Esse grupo de cristãos lá da igreja de Coríntios, eles, mesmo depois de terem ouvido a palavra de Deus, eles ainda estavam subindo aos montes, adentrando nos templos, que eram muitos lá em Coríntios, para comer de carne sacrificada. A gente já comentou sobre isso, sobre essa questão, e é claro que eu não vou entrar especificamente nesse âmbito, do que pode e do que não pode. Já fui falar aqui que tudo que estiver no açougue é comestível. Não se pergunta, você vai lá e compra. Mas o fato aqui é completamente diferente. Veja, lá nesses templos, haviam rituais onde haviam sacerdotisas que chamavam de prostitutas cultuais. No meio desses cultos pagãos, haviam relações sexuais entre essas sacerdotisas e os adoradores durante o culto. E então eles pensavam assim, lógico que eles não iam lá para adorar os deuses que eles adoravam, e nem iam lá para fazer parte daqueles atos impuros que aqueles ímpios faziam, mas eles estavam se colocando nesse perigo. O fato deles acharem que, eu vou lá, nunca vou cair. Não, eu só vou lá comer a carne porque a carne é a melhor carne que tem lá. Eu não posso deixar de comer aquela carne é deliciosa. Então eles estavam se colocando em uma situação perigosa, se achando que em momento nenhum poderia acontecer com eles. Porque certamente não era todo culto que tinha a prática sexual, mas fazia parte daquela situação. Então você pensa assim, o cara está lá comendo carne e vendo aquela imundícia lá. Quem sabe Satanás não molda o coração dele, ele tem sempre desejo e vai, irmão. A carne é fraca, Jesus disse. Então, os irmãos estavam indo a esses cultos pagãos para comer de carne sacrificada a ídolos. E Paulo vai dizer que isso é errado. Que eles estavam envergonhando. Outros irmãos que não concordavam estavam se escandalizando com essa situação naquela época. Então, irmãos, o fato de eles se acharem fortes faz com que Paulo envie essa carta como alerta. E aqui a gente vai ver por que eu tirei esse tema dessa pregação, desse texto. Porque aqui vai falar exatamente que não há fortes se você se colocar em perigo. Que você não é forte em você mesmo. De modo algum, o homem deve se colocar em tal situação. E quando eu digo homem, é tanto homem quanto mulher. Que vejamos, irmãos, que Deus está conosco, mas não abusemos. Nós vamos ver alguns pontos, do versículo 1 ao versículo 4, irmão. Vamos tratar de alguns pontos que, por exemplo, os privilégios que o povo de Israel tinha e também o povo de Deus. No versículo 5 e 6, vamos ver como Paulo apresenta aqui os privilégios que Deus fez e que isso não impede que cada um seja, mesmo assim, castigado. Versículos de 7 a 10 é quando Paulo vai falar de alguns episódios apresentando a ingratidão de Israel para com os benefícios que Deus havia concedido. E no versículo do 11 ao 13, as aplicações para aquele momento e também para toda a igreja atual. Amém? Amém. Vamos ler. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Vamos ler o versículo todo, o texto todo, depois voltamos ao versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, quando está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobreveio como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam ajeitados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez nós oramos. Vem, Senhor, sobre nós, com Teu Espírito Santo, para que a aplicação da Sua palavra seja, meu Pai, de forma edificante, compreendida por todos nós. Usa, meu Pai, esse que vos fala, para transmitir o Teu santo Evangelho, a Tua santa exortação, a Tua santa consolação a cada um de nós. Que haja edificação, que haja salvação, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vimos aqui, o apóstolo Paulo usou Israel como exemplo. Ele usou uma situação histórica em que o povo já conhecia, porque a igreja de Coríntios havia muitos judeus, como também muitos gentios. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer aqui, Paulo faz isso muito bem, né? Ele faz uma junção entre o Velho e o Novo Testamento, de modo que as pessoas compreendam o seguinte: fazendo uma referência a Israel pelas graças de Deus, que era constante, esse povo era constantemente protegido no deserto, com uma nuvem protegendo de dia e uma coluna de fogo protegendo à noite. Esse texto, para que os irmãos queiram depois ler, se encontra no livro de Êxodo 13:21. Quem quiser depois ver esse episódio, Deus manifestando a sua misericórdia com o povo de Israel, protegendo de dia com uma nuvem e de noite com uma nuvem, coluna de fogo. Êxodo 13:21. Vamos ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Irmãos, veja, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não quero que vocês ignorem o seguinte, que todo aquele povo, todo Israel, que povo esse foi separado por Deus em meio a várias outras nações. Irmãos, entenda, quando Deus separou Israel, não é que Israel era a nação mais bonita, a nação mais numerosa, a nação mais poderosa. Não, era o contrário disso. Israel era um punhado de pessoas que não tinham poder nenhum, que as pessoas olhavam assim e não davam nada por Israel. Mas sabe o que é interessante? Que Deus escolhe exatamente uma nação minúscula, porque havia muitos povos poderosos já naquela época, mas já imaginou se Deus escolhe um povo desse, já poderoso, já influente, com uma guarda montada, um exército enorme? O que eles diriam? Deus nos escolheu porque nós éramos fortes, porque nós éramos o povo mais poderoso da terra. Havia uma glória, eles se gloriariam certamente, mas que glória tem Israel, sendo um povo que praticamente não era povo? Deus transformou um punhado de pessoas na maior nação daquela época, no maior poderio de exército que havia. Quem vencia Israel quando
Israel estava temente a Deus? Israel vencia sem mover uma espada, irmãos. Israel ia pelejar, não levantava uma espada e Deus dava vitória. Aqui mais na frente a gente vai ver uma situação relacionada a isso. O poder que o exército de Israel tinha, porque tinha o Deus do exército, o Deus dos exércitos sobre eles, com eles. Mas esse mesmo povo era um povo extremamente rebelde, de duro serviço, de coração extremamente duro, quando se tratava das próprias misericórdias de Deus. E Paulo vai começar a dizer: irmãos, eu não quero que vocês ignorem que todo aquele povo esteve sobre a nuvem, ou seja, sobre a bênção de Deus, sobre a proteção de Deus, e que todos passaram pelo mar. Referência a essa aqui, irmãos, que você tenha noção, entenda. Israel peregrinou durante 40 anos no deserto. Deserto esse que sem essa proteção seria impossível. O deserto, irmãos, ele faz mais de 50 graus no dia tranquilamente. Imagina um povo que caminha durante horas num sol de mais de 50 graus. Aí você pensa, então eles peregrinavam à noite. À noite faz menos 5 graus. É congelante, menos 5 graus. Então você imagine que se não Deus tivesse protegido esse povo, se esse povo duraria 40 anos peregrinando. É durante 40 anos que, mesmo dentro da punição, Deus mostrou a sua misericórdia com esse povo. Não quero que ignoreis, irmãos, que todo o povo, tanto teve a nuvem de dia, a coluna protegendo de dia e de noite, e eles passaram pelo mar. Irmãos, Israel, vamos identificar, Israel está preso no Egito, escravo, aprisionado, sem poder e influência nenhuma, nada que pudesse livrar. O povo já tinha até esquecido de Deus. Muitos deles, a maioria esmagadora, já era idólatra, já adorava os deuses do Egito, e a gente vai ver eles mesmos comentar sobre isso. Então você olha a Deus e diz assim: Deus, Moisés, vai lá que eu vou libertar o meu povo. Deus envia Moisés, tira o povo do Egito, mostrando o seu poder. Irmãos, pouco eles conheciam de Deus, por assim dizer, mas como Deus se manifestou, Deus fez questão primeiramente de se apresentar como Ele é. O que Deus diz? Endurecei Faraó, para que nele seja manifesto o meu poder. Essa é a ideia e é o que Israel ouviu. Deus mostrará que Ele é Deus. Aí como é que Deus fez isso? Cada praga, cada uma das 10 pragas do Egito anulava um Deus egípcio. Deus do sol, Deus da lua, Deus da fertilidade, Deus do mar, Deus disso, Deus daquilo. Cada praga tinha um propósito: ferir um Deus egípcio. Vocês adoram esse Deus? Veja o que eles podem fazer por você com essa praga aqui. Nada. Vocês adoram o sol? Vou enviar dessas trevas. A ideia que eu acho que era, as trevas eram tão densas que você podia assim, palpar, assim, era tocar, assim, você sentia de tão densa a escuridão. Não havia luz, eles ficavam ali atônitos, parados, não podiam se mover. Aleluia. Cada deus egípcio, Deus enviou uma praga para mostrar que só havia um Deus. E esse povo viu todas essas pragas. Mas é engraçado, irmãos, veja que durante as 10 pragas do Egito, a Bíblia também vai dizer que Israel foi liberta de todas elas. Nenhuma das pragas que Deus enviou para o Egito atingiu o seu povo. Irmãos, a água transformou-se em sangue, mas havia água limpa nos potes do povo de Israel. Aleluia! Glória a Deus. Deus matou todos os animais de Israel, do Egito, mas os animais do povo de Israel foi protegido. Estava lá um monte de mosca, de sapo, tudo piolho, tudo lá atacando eles, e o povo de Israel tranquilo. Porque Deus desde ali estava dizendo assim: olha,
E como é que esse povo agiu? Vendo as 10 pragas, vendo Deus no final. Irmãos, uma praga daquela, uma praga final como aquela, irmãos. Uma praga final, onde todo primogênito do Egito morreu. Menos aqueles que eram do povo de Deus. Não foi só até os animais, até os primogênitos dos animais dos egípcios morreram. Israel viu tudo isso. Viu com o braço forte Deus tirar ele da terra do Egito. E ele disse assim: vocês vão sair, mas de modo algum sairão de mão abanando. Vocês sairão prósperos. Vocês já saíram ricos. Porque de tudo eles vão lhe dar. Ouro, prata. E foi exatamente da forma que aconteceu. Deus não lhe mostrou tanto poder que eles queriam, aquele povo que queria aprisionar, agora queria que Israel fosse embora. Foge de nós, afasta da nossa presença. Aí, no final, Deus diz assim: endurecerei o coração de Faraó novamente, para perseguir o povo. Irmãos, quando chega no mar, e o povo fica temeroso, porque vê os soldados dos egípcios chegando, e Deus coloca uma barreira, abre o mar, coloca uma barreira que impede que os cavaleiros dele se aproximem. Irmãos, estamos falando de mais ou menos 1 milhão de pessoas. Mais ou menos 1 milhão de pessoas passando pelo mar a pé seco. Ali representou o batismo, que a gente vai ler aqui daqui a pouco no versículo 2. Eles passaram com pés enxutos, e Deus disse assim: olha, vês esses homens, esses que agora vês, o exército do faraó, nunca mais verá esse povo. E depois que Israel passa, e os egípcios tentam passar, o que Deus faz com que o mal se engula vivos, matam todos. Israel viu, passou. Miriam fez o quê? Ela dançou, irmãos. Alegria. Amém. Está todo mundo feliz, todo mundo livre, não é isso? Então Israel vai ser plenamente grato a Deus, não é? Só que não. Só que não. Tendo sido batizados, versículo 2, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui, irmãos, aqui por si só é uma referência ao batismo. E esse é onde eu vou sair um pouco do texto. Veja, as pessoas costumam se gloriar no batismo. As pessoas se gloriam no batismo e, consequentemente, a igreja lá de Coríntios estava se achando, porque tinha recebido as promessas, tinham crido em Jesus, tinham sido batizados em nome de Jesus, e certamente por causa dessas razões eles estavam se achando fortes e por isso fazendo o que estavam fazendo, subindo aos templos para comer carne sacrificada. Só que, irmãos, o batismo por si só não é representação de salvação. O batismo não é o final, é o meio, é um dos sacramentos pelos quais cada cristão passa como processo de ser cristão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Atos 9, lembremos de um homem chamado Simão. A Bíblia vai dizer que Simão era mágico e iludia as pessoas ali. Mas Filipe começa a pregar a palavra de Deus ali. E o que acontece? O povo se converte e é batizado. E quem é batizado junto com ele? Simão, o mágico. Quando os apóstolos ficaram sabendo que Filipe pregava a palavra de Deus lá, eles vêm para verificar se aquilo ali realmente era obra de Deus, se estava se formando uma igreja, porque naquela época os apóstolos tinham essa autoridade de ir lá e testificar se aquilo realmente era obra de Deus, se era uma igreja de verdade. Então, quando eles chegam lá, eles dizem que foram batizados
do batismo de João para o arrependimento, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então, o apóstolo impõe a mão neles e vai dizer que automaticamente eles recebem o Espírito Santo de Deus. Aí Simão olha para aquilo ali e diz assim: então aqui, me dá esse poder também para que sobre quem eu impuser as mãos, desça também sobre ele o Espírito Santo de Deus. Foi batizado Simão. Aí Pedro diz assim: seja o seu dinheiro para a ruína. Você não tem parte nenhuma com isso. Ore a Deus, porque seu coração está em fã de amargura. Ore a Deus para que talvez Deus perdoe esse mau pensamento. Aí ele diz assim: ore você por mim, para que nada disso me aconteça. O texto diz que Pedro orou. Não diz que Pedro orou, não. Mas ele foi batizado. Batismo não quer dizer nada se não vier acompanhado de todos os outros processos cristãos. As pessoas chegam e dizem: não, eu já sou batizado, já desci as águas. Sim, e daí que você desceu as águas? O que é que tem? Não, o cara está no mundo, aí você prega: não, eu já sou batizado. E daí que você é batizado? Vai acontecer o quê? Você é batizado, isso é motivo de se gabar. É vantagem em quê? É vantagem quem é batizado em cima de quem não é? Não é vantagem, pelo contrário. O fato dele ter frequentado uma congregação, ouvido a palavra de Deus, ele tem mais juízo de Deus sobre ele. Amém. Então, o próprio batismo em si não é garantia de salvação. Ele é um processo pelo qual o cristão passa como representação de que ele quer se tornar uma nova criatura. No batismo você mergulha o velho homem e sobe o novo homem, por assim dizer. Nós sabemos que o velho homem subiu junto, ele tapou o nariz e subiu junto, porque ele não morre não no batismo, ele sobe conosco. Mas é uma ação figurada de que a gente quer viver um novo homem, nascer de novo para Cristo. Então, não tendo sido todos batizados, assim como na nuvem, como a respeito de Moisés, eles foram batizados em Moisés. E nós somos batizados em quem? Nós somos batizados em nome de Cristo. Nosso batismo é superior ao batismo deles. Então, muito mais devemos temer a Deus, porque maior privilégio recebeu a igreja. Porque tudo que você vê no Velho Testamento é tipo. No Velho Testamento, tipo. Novo Testamento, antítipo. Tipo é representação daquilo que havia de ser. Antítipo é o que já se cumpriu. Por exemplo, a pedra era Cristo. É uma representação, uma figuração de Cristo que viria a ser a pedra angular rejeitada pelos construtores. Então, tipo no Velho Testamento, antítipo no Novo Testamento. Aleluia, Deus. Então, irmãos, não se apeguem a isso, porque tanto nós como aquela igreja de Coríntios que havia sido batizada, se não ouvisse as palavras de Paulo, pereceria, cairia. Eles não permaneceriam de pé se eles não inclinassem os ouvidos para o que o apóstolo Paulo estava falando. Versículo 3: todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aqui, irmãos, ele está fazendo referência a Êxodo 16, 15, que vai falar do maná de Deus. Veja como Israel era. E todos esses exemplos eles estão usando com referência à igreja de Coríntios. Israel, no Velho Testamento, comeu do maná. Depois de reclamar de estar passando fome, que Deus queria matar eles, tirou eles do Egito, para matar eles de fome, que melhor era cenouras que a gente comia lá no Egito, do que morrer de fome aqui, Moisés. Você nos tirou da terra do Egito para nos matar, Moisés. Aí Deus faz o quê? Envia um maná do céu. Eles se fartam, eles comem, se deleitam,
mas por pouco tempo. Passou-se o tempo, eles fizeram, sabe o que eles falaram? Irmão, aquele povo, meu Deus do céu, quando eu li o texto do que eles falaram, ele chamou o pão de Deus de pão vil. Esse pão vil, depois de ter comido, se fartado, enjoou do maná, aí disse, só tem isso, esse pão vil, que se não dá, a minha barriga tem fastio desse pão. Irmão, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter muita coragem para ter visto o que viu Deus fazendo e se levantar contra Deus desse jeito. Esse pão ordinário, esse pão vil, eu tenho fastio. Eu estou aqui com você, panqueca de maná, biscoito de maná, pão de maná, só maná, eu estou de saco cheio disso. Fazia aquele povo. O pecado está em eles ter pedido? Não está não, irmãos. Porque se ele chegasse assim, Senhor, dai-nos carne. Temos fome de carne. Deus com muita alegria daria as mesmas codornas para eles comerem. Mas sem a murmuração, irmãos. Ele não viu que Deus tirou eles do Egito. Que qualquer coisa que eles estavam ali, Moisés, tem como você falar com Deus para trazer uma carnezinha, um negócio diferente? Certamente Deus faria. Mas o povo preferia murmurar contra Deus. Meu irmão, quando eu li pão vil, eu fiz questão de abrir o texto para ver o significado. Pão vil, irmãos. Pão, ninguém liga, não quer nada. Não tem valor, coisa que não tem valor. Isso aqui sem valor, é isso que você quer me dar? Esse pão todo dia, estou de saco cheio. Melhor era comer as cenouras e as cebolas lá no Egito. Aí Deus tirou. Quem tiver referência, depois lê lá em Êxodo 16. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés disse: esse é o pão que o Senhor vos dá por alimento. Agora veja, Israel se alimentou do maná. A igreja se alimenta de Cristo. Aleluia. O maná era só um símbolo do pão. E Cristo é o próprio pão da vida. Glória a Deus. E Paulo está tentando dizer assim, olha, eles comeram lá do maná. Mas veja o que aconteceu. Vocês estão se gabando porque estão participando da ceia do Senhor. Ceia essa que eles praticavam da forma errada, muitas vezes. Comendo e se fartando, se embriagando, deixando os irmãozinhos que não tem lá com fome. A ponto para dizer você, se você tem fome, você faça em casa. Não é aqui não, o lugar não é esse não. Se você quer comer, quer beber, vai fazer isso em casa. Muito mais benefícios a igreja tem, irmãos, do que Israel. Nós fazemos, quando participamos da ceia, fazemos parte da carne e do sangue de Jesus. Talvez muitos não tenham noção do que é a importância disso. Vou dizer para você, Jesus disse assim, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando você toma a ceia do Senhor, você está lembrando da morte dele até que ele venha. Israel comeu do maná, você come de uma comida superior ao maná. Não é que como na igreja católica, né, a apostólica romana, que eles transubstanciação, que é o fato deles orarem pela hóstia e pelo suco, e eles dizem que na hora que eles oram, realmente os elementos se transformam na carne e no sangue de Jesus. Não é como nós sabemos que quando oramos a Deus, nós entendemos que Cristo está presente naquele momento. Por isso prefigura a carne e o sangue. A carne representa a carne e o sangue de Jesus. Na igreja católica romana não. Você está comendo cabelo, pele, osso e o sangue de Cristo de novo. Eles dizem isso. Que na hora da oração os elementos são transformados. É claro que isso não acontece, isso é absurdo. Isso é heresia. É loucura. Comer cabelo de Cristo lá, pele de Cristo. Não, Jesus nunca disse isso.
Apesar que eles entendem, olha, você tem noção da cegueira da igreja católica. Eles entendem exatamente como o povo entendeu. Como vamos comer da carne disso aqui dele? Não foi isso que Israel quando ouviu lá, entendeu? Que ele estava falando da pele e do sangue. Mesma coisa a igreja católica, cego a palavra de Deus, são cegos a palavra do Senhor. Então, irmãos, entenda uma coisa, que os nossos benefícios, o maná que eles comeram, essas pessoas, não, a Deus se manifestou lá, realmente Deus se manifestou, desceu o maná para eles, mas nós comemos de um alimento que é superior ao maná. Nós bebemos do sangue e comemos da carne do seu Filho Jesus Cristo, que é muito superior ao que eles faziam. Amém? João 6,35, Jesus declarou assim: eu sou o pão da vida. É desse pão que nos alimentamos. Extremamente superior ao maná que eles comeram. Versículo 4: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Irmãos, vejam, esse episódio, cada texto depois, se os irmãos quiserem, acompanhem, faça a leitura para você ver. Êxodo, capítulo 17, versículos 5 e 6, e também Números 20, do 9 ao 11. Você vai ver esse episódio, onde eles foram, né, mais uma vez. Isso aqui já é a segunda vez, porque, irmãos, veja, duas vezes eles murmuraram referente à água. A primeira, no início da peregrinação, Deus vai dizer: Moisés, bate na rocha e essa rocha vai dar água. Moisés bate na rocha e a rocha dá água. E não antes de o povo dizer assim: vocês querem, Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar de sede. O caminho inteiro murmurando contra Deus. Deus abre a rocha, através de Moisés bate, a água sai e eles bebem. A outra, essa é lá no finalzinho da jornada, quando mais uma vez eles disseram: todos nós temos sede, nossos filhos, vamos morrer novamente, temos fome, temos sede. E Deus agora vai dizer assim: Moisés, vai lá e fala com a rocha, e ela dará água. É essa pedra que está sendo representada, prefigurando Cristo, a pedra angular. Só que quando Moisés chega lá, Moisés já irado, certamente, eu fico imaginando, irmãos, que Moisés estava saiu de si. Moisés saiu de si. Como é que eu sei que Moisés saiu de si? Veja, na primeira, Deus diz: Moisés, bata na rocha e a rocha dará água. Na segunda, Deus fala: Moisés, fale com a rocha. Mas aquela murmuração daquele povo enchendo a cabeça de Moisés falou que nem de Deus Moisés falou, repetindo: olha, nós vamos lhe dar água, ele e Arão. Então Moisés faz o que? Bate na rocha, uma só, duas vezes. Moisés está virado. Deus mandou ele falar, e ele não bateu somente uma, não, ele bateu duas. E pegou o carro dele, foi pegar no carro assim: ô povo, hein? Tome na rocha. E a rocha deu água. Mas naquele dia, Deus se irou também com Moisés. Ali Moisés perdeu a entrada para a terra prometida. Moisés, porque não me santificaste diante do povo, você não entrará na terra prometida, nem você nem Arão. Eu estava lendo a morte de Arão, irmãos. Louvado seja Deus. Sabe o que é Deus dizer assim: Arão, suba ali no monte, tire suas roupas, dê a ele aqui que você vai morrer. Era assim. Olhe que Deus poder. E a Bíblia diz que ele lá subiu, morreu lá mesmo. Moisés desceu com o outro e o povo viu que Arão havia morrido e chorou. Rebelde. Vocês querem matar de fome, vocês querem matar de sede. Não, você não tirou os exércitos nos matar aqui, porque como é que ele vai passar esse mar? Não seja com Israel. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da mesma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra é Cristo. Nós temos a pedra angular, Jesus Cristo. Ele é a verdadeira pedra
que nos alicerça. Nós temos a parábola que diz que a casa é alicerçada sobre a rocha, e essa rocha é quem? Jesus Cristo. Aquele povo, eles não só caminhavam sobre a areia, mas as suas casas realmente estavam alicerçadas sobre a areia. Nunca estiveram alicerçadas sobre Jesus Cristo. Da mesma maneira que o povo estava fazendo. Olha, Israel bebeu da água que Deus fez jorrar na pedra. Não foi Moisés, mas Deus. Mas aqui vocês comem também, ou vocês bebem do sangue de Jesus. Deve ser por isso que vocês estão caminhando como se não fossem cair. Deve ser por isso que vocês estão subindo a esses montes para envergonhar o nome do Senhor, comendo carne sacrificada a ídolos. Irmãos, uma coisa é você estar passando e você está com fome e alguém lhe ofereceu um prato de comida. Não importa onde venha. Se lhe der, você quiser comer, pode comer. Uma coisa é você ir atrás disso. É completamente diferente. Está lá um lugar que eu não vou citar aqui, para o vídeo não perder alcance. Aí você entra nesse lugar que você sabe qual é o conceito ritualístico e vai comer junto com as outras pessoas ali. Isso não faz sentido. Isso é completamente anticristão. Tanto que o que você vai dizer quando as pessoas te conhecem? Esse irmão não é aquele que frequenta a igreja tal. Você está fazendo o que com você? Comendo aqui? É crente, imagina se não fosse. Imagina não estar comendo aqui. Diz que a gente está adorando os demônios, mas aqui é comendo aqui a comida dos demônios. Eles falam, irmãos. Eles falam. Isso é envergonhar o nome do Senhor. Agora, se você estiver passando na rua, que o prato. Tem um refrigerantezinho aí. Pode comer à vontade, irmão. Coma de tudo que tiver na sua vida sem perguntar. Beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. Essa pedra é Cristo. Não tenhamos o nosso privilégio para nos tornarmos arrogantes. Fazer parte da carne comendo e fazer parte do sangue bebendo de Cristo não nos dá o direito de acharmos que somos fortes. É isso que Paulo está dizendo para eles. Vocês não têm o direito de, porque comem da carne, bebem do sangue de Cristo, e se comportarem assim. Porque quando Israel se comportou dessa forma, eles caíram. Deus não lhe deu esse direito. Vocês estão abusando dos privilégios que vocês têm. Não abusemos da boa vontade de Deus. Não abusemos da boa vontade de Deus. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por essa razão ficaram prostrados no deserto. Números 26, 65. Essa é a referência. Mas eu quero citar Judas capítulo 1, versículo 5, que diz assim: quero, pois, lembrar-vos, irmãos, que embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas está dizendo assim: olha, irmãos, vocês estão se gabando, porque vocês agora adotaram a fé, faz parte de uma congregação, vem às quintas, vem aos domingos. É disso que vocês se gloriam, Não se gloriem não, porque Deus fez isso com o povo, tirando eles lá da terra do Egito, mas destruiu todos aqueles que não creram depois. Como assim não creram? Como eles apresentaram que não creram? Com as suas vidas. Rebeldia, incredulidade e murmuração definia o povo que Deus tirou da terra do Egito. Rebeldia, incredulidade e murmuração definia o povo que Deus tirou do Egito. Ei, irmãos, estão se gabando de quê? Estão se gabando de quê? Por qual motivo? Porque Deus os protegeu com a coluna de dia, uma coluna de fogo à noite, os batizou na passagem do mar, deram de comer do maná espiritual, no sentido de que foi Deus que deu água da rocha, mas não se agradou da maioria deles. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, matou no deserto. Por quê?
eles constantemente, irmãos, viam a bênção, caminhavam um pouco, murmuravam. Viam uma bênção, caminhavam um pouco, murmuravam. Isso é vida de cristão, irmãos? Isso é vida de crente, irmãos? Envergonhar a palavra de Deus, zombar dos privilégios de Deus, porque muito mais misericórdia tem se derramado sobre nós. Irmãos, não tenha dúvida. Não é porque eles beberam lá da fonte que jorrou da pedra que eles têm vantagem sobre nós. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque queremos sem ver. Mas se tomamos parte dos privilégios de Deus para dar ocasião à carne, estamos fazendo mal. Estamos abusando da boa vontade do Senhor, e isso acarretará em punição. Deus não vai deixar barato pessoas que andam na casa do Senhor, que frequentam a igreja de Cristo, mas não andam conforme a palavra de Deus, porque está escrito: não se agradou da maioria deles. Por onde é que começa o juízo? A Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Entretanto, não se agradou da maioria deles, caindo no deserto. Versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para todos nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Números 11, 4. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? É quando eles estão com fome. Ao invés de dizer: Senhor, dá-nos o que comer. Não. O populacho aqui é a aglomeração do povo. O povo se juntou e começou a murmurar, desejou as comidas que eles tinham no deserto. Irmãos, você tem noção da gravidade de que é isso? Veja, vou mostrar Israel fazendo e como nós podemos cair no mesmo pecado. Veja, Israel está dizendo assim: olha, melhor era ser escravo no Egito. Pelo menos lá nós tínhamos o que comer. Temos carne, temos legumes. Aqui não, aqui nós estamos morrendo de fome. Melhor era ser escravo no Egito. Olha o tamanho da ingratidão que Israel manifestava a Deus naquele momento, dizendo que tudo que Deus tinha feito por eles não valia de nada. Tudo que o Senhor fez por nós é nada. Melhor era estar lá no deserto, melhor era estar lá no Egito, comendo e bebendo, do que morrer aqui com esse Deus que não faz nada por nós. A ideia é essa. Com esse Deus que não faz nada por nós, que está nos matando de fome e de sede aqui. Quem nos dará carne a comer? Aqui a ideia é Moisés, quem nos vai dar carne a comer? É quando Deus envia as codornas para eles comerem. Aí Deus também diz assim: olha, Moisés, se você quiser, eu mato esse povo todinho aí e faço um povo maior para você. Se Moisés não tivesse intercedido, Moisés era manso, irmão. É porque você direcionar 1 milhão de pessoas, não é brincadeira não, irmão. A gente, quem é pastor de igreja sabe, né? Não estou falando de mim, mas quem é pastor de igreja, eu acompanhava meu irmão, e eu sei que não é fácil. Agora imagina 1 milhão de pessoas. Ah, Moisés, que aquele irmão fez isso comigo, e resolva aí, Moisés. Aí daqui a pouco veio: Moisés, o outro roubou minha ovelha, que não sei o quê. Irmãos, 1 milhão de pessoas, sabe? Imagine quantas reclamações Moisés não recebia. Até o dia que o sogro dele disse: olha, separa outros homens para você, assim você vai enlouquecer. Você vai doidar, Moisés. Você não vai dar conta. Separa outros homens aí, líderes das tribos, para conseguir conciliar. Aquilo que eles não conseguirem resolver, chegue até você. Aí Moisés, rapaz, eu fico imaginando Moisés. Parabéns, irmão, você está certo. A alegria depois, o refrigério
refrigério que veio para ele, porque era muito pesado, irmão. Era muito pesado. O povo não era simplesmente 1 milhão de pessoas, não. Era 1 milhão de murmuradores. O tempo todo aqui, ó, de Moisés, ó. Moisés, você não está me dando comida, você está matando a gente de sede, você tirou a gente lá do Egito, onde tinha carne e pão para matar a gente de fome e sede aqui. Esse era o povo. Esse era o povo. Era o cúmulo do absurdo. Sabe como a gente pode cair nesse pecado? Assim, ó. Você tem recebido as bênçãos de Deus. Ela tem se derramado sobre você. Saúde, trabalho, família, livramentos visíveis e invisíveis, até o mover de familiares e parentes. Você está vendo a igreja de Cristo crescer, e isso também é manifestação de misericórdia. Aí o que é que você faz? Quando chega a situações difíceis, você se torna incrédulo e murmurador. A mesma coisa que Israel fez. Ao invés de dar graças, você murmura contra Deus. Você está dizendo assim, ó, melhor é quando eu era no mundo. Era muito melhor quando eu estava no mundo. Não tinha preocupação, curtia, Aleluia. fazia festa e tal. Glória a Deus. Você está dizendo isso quando você é rebelde contra Deus. É fácil a gente cair nesse pecado. Louvado seja Deus. Deus odeia a ingratidão. Foi exatamente o pecado, o pecado mais. Olha, para você ter noção, não é nem o bezerro. O bezerro foi um pecado grave. Mas se o povo se arrependesse, Deus perdoaria. Só que aquele povo era murmurante constantemente contra Deus. Aí Deus chegou uma hora e disse assim: olha, acabou para vocês. Cansei de vocês. Cansei. Versículo 7. Não façais idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se levantou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui estamos falando do episódio do bezerro de ouro. Está em Êxodo 32, versículo 6. Quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, para descer com as tábuas dos mandamentos, e Moisés demora. Então o povo, olha que povo, o povo persuade Arão a fazer um ídolo. Faz-nos um ídolo para que nos adoremos e digamos: eis o Deus que nos tirou do Egito. Então Arão saiu de si também. Ele perdeu completamente a noção. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele recolheu o ouro das pessoas, formou um bezerro de ouro e o povo adorou. Mas ele mesmo vai dizer no outro dia: amanhã é a festa. Ele mesmo vai dizer assim: amanhã é a festa do nosso Deus. Arão enlouqueceu, saiu de si. Como? Ele era o sacerdote. Ele era responsável por dizer: não, se vocês querem, eu posso a vocês. Agora não me inventar nesse bolo, não. Se virem. Eu não vou fazer isso contra Deus, não. Mas ele também adorou. E ele assentou-se para comer e levantou-se para divertir-se. É quando Deus: Moisés, desce lá, que aquele povo rapidamente se rebelou contra mim. Fez um bezerro de ouro para adorá-lo e dizer: eis o Deus que nos tirou da terra do Egito. Irmãos, aquele povo tinha coragem de mamar em onça. O coragem de fazer isso, de conhecer Deus, vendo que foi Deus que manifestou todo o seu poder contra os deuses egípcios. Sabe por que esse pecado é tão grave, irmãos, também? Porque Deus já havia destruído a imagem dos deuses egípcios na frente deles. Deus já havia desmoralizado cada deus egípcio com a praga. E depois Israel vai lá e volta-se para esse Deus. Não sejamos como Israel. Não voltemos ao velho homem, a nos portarmos com incredulidade.
a nos portar como se Deus não existisse, porque quando eles fazem um bezerro de ouro para si, ele está dizendo que o Deus deles é esse aqui. Não é o Deus que tirou eles com o braço forte, não é o Deus que abriu o mar, não é o Deus que já deu todas as bênçãos que eles já viram. Não, o nosso Deus é esse aqui, que a gente pode palpar. Irmãos, é aqui, você não tem noção do que eles faziam. Como era uma festa pagã, Israel se entregou à imoralidade. O mesmo culto que eu falei aqui que havia lá na igreja de Coríntios, eles também se entregaram a isso. A orgias, a imoralidade sexual. Eles se entregaram nesse dia. Sentou-se para beber e levantou-se para se divertir. O povo era muito rebelde contra Deus. Irmãos, temos uma igreja hoje que, na sua maioria, continua também rebelde contra o Senhor. Nós vemos igrejas sendo abertas em esquinas, mas o propósito não é obedecer a palavra de Deus, é fazer culto segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio coração. Eles fizeram o bezerro aqui segundo o pensamento e o coração deles. Há cultos iguais a esse hoje em muitas congregações, cultos que provém do coração do homem e não da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Idolatria não é somente adorar a imagem, não, pessoal. É porque essa talvez seja a mais visível, seja a mais fácil de identificar. Mas a idolatria é muitas coisas. É você querer uma coisa mais do que querer Deus. Pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido. Se você quiser qualquer uma dessas coisas mais do que você quer a Deus, você está idolatrando. Isso é pecado. Versículo 8, eu vou correr aqui. Não pratiquemos imoralidade, como alguns aqui, eu vou ler esse texto popular, que eu falei dele agora, que o povo se rebelou. Não pratiquemos imoralidade, como fizeram e caíram num só dia 23.000, rapidamente. O povo de Deus se caiu em imoralidade sexual, tendo relações sexuais com as mulheres moabitas. Eles começaram a pegar as mulheres moabitas e se prostituírem com elas. Até que eu não lembro o nome do sacerdote agora, fugiu a mente, crava uma lança no judeu, no israelita, com a mulher moabita, de modo que a lança passa a cama e bate no chão. E ali a ira de Deus cessa. Mas quando ele fez isso, Deus já tinha matado 23.000 homens de Israel. Na verdade, Paulo vai dizer que é 23, lá no texto vai dizer que é 20. Não é contradição, porque aqui é um número aproximado. Entre 20 e 23.000 foram mortos naquele dia por causa dessa imoralidade sexual. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas serpentes. Aqui, irmãos, é quando Israel contende com Moisés, contende com Deus por causa de alimento e de outras coisas. Então Deus manda serpentes que mordiam eles e eles morriam, caíam mortos, porque blasfemavam contra Deus, murmuravam contra o Senhor. Essas murmurações levou a ira de Deus, de modo que Deus enviou essa praga de serpentes e eles estavam morrendo. Então eles dizem: Moisés, ore ao Senhor para que ele nos tire, nos livre da serpente. Então Deus manda Moisés levantar uma serpente e que todo aquele que olhasse para ela, depois de ser picado, não morreria. Esse é o episódio. Mas Deus estava chegando no limite com esse povo. Eu vou adiantar para que a gente veja o final. Versículo 10. Não murmureis como alguns deles fizeram e foram destruídos pelo exterminador. Veja, esse episódio aqui, ele está falando de quando do levantar de Datã, Corá e Abirão. Irmãos, aqui eu quero que você veja que você não pode se levantar contra o homem de Deus.
Eu não estou falando de como esses falsos pastores dizem assim, não toque no meu ungido, não toque no ungido do Senhor. Não se trata disso. Eu estou falando de você ser rebelde contra as autoridades que Deus chamou. Pastor, seja diácono, seja presbítero. Pessoas essas separadas por Deus para direcionar a igreja de Cristo. Datã, Corá e Abirão, eles queriam tomar o sacerdote de Arão. Quem é vocês? Não, nós falaremos diretamente com Deus. Não, vocês não são. Por que vocês estão me seguindo? Vocês querem fazer rei sobre nós. Vocês querem nos dominar. Hoje vamos ver quem é de Deus, quem é santo e quem não é. Aí Moisés diz assim, não, então traga as suas candeias, traga seus incensários, bota de um lado, bota de outro. Vamos ver agora. Aí no episódio, Deus diz assim, Moisés diz assim, olha, se cada um de vocês aí se juntar à família de Datã, Corá e Abirão e outras pessoas que estavam a favor dele. Aí Moisés vai dizer assim, olha, se vocês morrerem de morte natural, velhice, eu não sou de Deus. Mas, se Deus criar uma situação inusitada, que ele quer dizer, e abrir o mar, abrir o chão sobre vocês, e engolir vocês vivos, saberão que eu sou do Senhor, que eu vim do Senhor. A palavra do Senhor diz que Moisés falou, Deus fendeu o chão e tragou a família de Datã, Corá e Abirão. Tudo que era deles caiu para o abismo. Deus matou por causa da rebeldia contra os líderes deles. Hoje Deus não faz isso não. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que não somente eles morreram, mas outros homens também. Deus matou, abriu, enviou morte para muitos outros que estavam com eles, que se afastaram quando a situação veio, do grito, eles gritaram, eles ouviram o grito deles caindo, mas eles também morreram. Deus também os matou. Então, irmãos, Deus odeia murmuração e incredulidade. Essas coisas me sobreveio como exemplo e foram escritas para a advertência nossa e nós outros, sobre os quais os fins dos tempos têm chegado. Paulo está dizendo assim que há 2000 anos atrás já havia o tempo do fim. O tempo do fim é o espaço entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. É o tempo do fim. Quando Paulo está dizendo assim, para os quais tem chegado os fins dos tempos, ele está dizendo assim, que já naquela época Jesus veio, anunciou o reino de Deus, formou a sua igreja, ali já começou o fim dos tempos. De lá para cá já se fizeram 2024 anos. Aleluia. Então, irmãos, vivemos o tempo do fim. Precisamos andar vigilantes. Não andar como esse povo de Israel, nem como o povo da igreja de Coríntios, diminuindo ou fazendo pouco caso dos benefícios que eu e você recebemos do Senhor. Irmãos, qual povo tem maior privilégio do que fazer parte da igreja de Cristo? Tem dois tipos de pessoas no mundo. Só tem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que fazem parte da igreja de Cristo e aqueles que serão lançados no inferno. Você sabia disso? Só tem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que compõem a igreja de Cristo e aqueles que serão lançados no inferno. Quem é você? Quem é você? E aqui eu estou falando da igreja invisível. Há dois tipos de igreja: a igreja visível, que é a que senta na cadeira em toda parte do planeta. Dessa, muitos fazem membros. Dessa, muitos são membros. E tem a igreja invisível de Deus, que é composta por aqueles que já morreram, desde lá de Adão, até aqueles que herdarão a vida eterna até a volta de Cristo. Essa igreja ela é composta por todos os santos de todos os tempos. Muitos fazem parte da igreja física de Deus, mas poucos fazem parte da igreja espiritual do Senhor.
Aleluia. Não adianta fazer parte da igreja nominal, física, se você não fizer da igreja invisível. Porque Cristo vem resgatar a igreja invisível. Igreja não é parede. Igreja somos nós. Nós chamamos a comunhão dos santos de igreja, mas verdadeiramente a igreja somos nós. A comunhão dos santos, as pessoas que estão aqui. Porque se Cristo voltasse agora, o prédio não subiria não. E subiria era quem fosse eleito do Senhor. Versículo 12. Pois, aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. Versículo 13. Não sobreveio sobre nós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não nos permitirá que seja tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Aquele que está de pé pensa que não cai, irmãos, é simplesmente o que Paulo está direcionando para aqueles homens que se achavam fortes. Irmãos, vocês pensam que está de pé? Vocês acham porque são da igreja de Cristo, porque creram no Senhor, porque tomaram da ceia do Senhor, porque receberam as promessas do Senhor, vocês não serão punidos, vocês não podem cair, vocês cairão. E por isso, no versículo 13, Paulo está tentando dizer assim, olha, aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé, que não caia, porque toda a tentação é humana. A ideia é a seguinte, que todo ser humano é tentado. A tentação é humana porque é comum, é natural. Apesar da tentação ser algo muitas vezes proveniente do próprio diabo, mas é algo que você conhece, não é algo espiritual que vem, não. A tentação pode ser o dinheiro é algo físico. Pode ser você negociar o seu caráter. Isso é tentação humana, algo que comum a todos os homens. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das nossas forças. Aqui é o seguinte, irmãos, a tentação vem do diabo. Mas Deus está dizendo assim, olha, o diabo não só vai até onde eu disser que ele vai. Ele não vai tentar você além daquilo que você pode suportar, como Lutero dizia, que até o diabo é diabo de Deus. A ideia é que diabo de Deus é que Deus tem a coleira do diabo aqui na mão. Ele só vai para onde Deus disser que ele vai. Então a tentação que vem até você é uma tentação que você pode suportar. Não veio sobre nós tentação que não humana, mas Deus não deixará que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, provação, vos proverá o livramento para que possa suportar. Irmãos, diferentemente do que o povo de lá da igreja quando estava fazendo, Paulo está dizendo assim, que para você que anda segundo as promessas de Deus, irmãos, receba isso. Para você que anda segundo a promessa de Deus, para você que anda segundo a palavra de Deus, para você que anda buscando a santidade de Deus, e mesmo assim as provações virão, a tentação virá, para você haverá livramento. Aleluia. Entretanto, para aqueles que buscam, como estava fazendo, aqueles que já estavam fortes lá em Israel, para vocês não, vocês estão buscando. Para vocês não tem livramento não, vocês estão andando atrás da tentação. Então, irmãos, não podemos achar que somos, não, eu vou fazer isso porque eu não vou cair não. Deus me alicerçou, estou firme, estou forte. Eu citei no início um irmão que, assim, eu jamais acharia que o irmão cairia numa situação dessa. Se você dissesse para mim, eu diria, não, irmãos, não. Não porque ele é impecável, mas pela conduta, pelo que ele se apresentava a ser. Então, irmão, não nos ponhamos em tentação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, o teu reino seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Não nos deixe cair ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe. Não é Senhor, eu vou lá na tentação e o Senhor me livra, viu? É livra-nos, Senhor, da tentação. Eu quero distância. Eu quero que o Senhor me afaste das tentações. Por quê? Por
por que um miserável pecador pede isso a Deus? Porque ele sabe que ele é fraco. Ele sabe que ele pode sucumbir e cair. Irmãos, uma frase interessante, isso me levou até, não sei quem postou o texto, diz assim: quando você vê o seu irmão pecar, quando você vê o seu irmão cair, qual é o membro que você move primeiro? A língua ou a mão? Qual o membro que você deve mover primeiro para ajudar um irmão? Você pecou, irmão. Deus não é contigo, não. Você caiu. Esse pecado aí, você está envergonhando a igreja. Não vão dar com você, mas não. Você pecou, você caiu. Esse pecado aí é odioso. Não, irmão. A Bíblia diz que seja dois, porque quando um cair, o outro levanta. Ele não fala que tem de queda, não. Só fala que se cair, tem outro para ajudar. Não, irmão. Deus vai lhe restaurar. Deus vai ser com você. O primeiro ponto que eu levo em consideração é o fato dele ter confessado. Para mim já demonstra arrependimento. Para mim já demonstra arrependimento. Eu oro a Deus pelo irmão Steven, para que Deus o restaure. Tenho certeza que Deus usou muito aquele homem, já ganhou muitas almas para o Senhor. E oro a Deus que ele seja continuadamente usado pelo Senhor, seja restaurado para a glória do Senhor, mas que ele sirva como exemplo para nós, para que nós nos apeguemos no Senhor, sabendo que somos fracos e que somos completamente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, que Ele nos dará o escape todas as vezes que sejamos provados. Mas, irmãos, quando Ele está dizendo assim que dará o livramento, você tem que resistir à tentação. Não é a tentação vir e você ceder à tentação. Qualquer tipo de tentação. Qualquer tipo de tentação. Não, você resiste à tentação e ele lhe dará o livramento. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que todas essas coisas foram escritas como exemplo para nós. Israel murmurou contra Deus. Israel menosprezou os benefícios que Deus trouxe. Toda a misericórdia, todo o amor que Deus derramou acarretou em que Deus matou toda aquela geração por causa da incredulidade. Só entrou daquela geração Caleb e Josué. Todo o resto, 1 milhão de pessoas daquela geração ali, os que tinham consciência. Não estou falando de crianças, porque os filhos deles entraram, mas daquela geração que saiu ali, só Caleb e Josué entrou. Nem Moisés resistiu ao tamanho da murmuração daquele povo. Eu falei algumas vezes aqui, vou repetir: Deus odeia murmuração. Quando você murmura, está dizendo que você está olhando só para as coisas ruins que estão acontecendo. Você está esquecendo das bondades e misericórdia de Deus que Ele já tem feito sobre você, sobre a sua vida. Aleluia. A gente não pode esquecer da bondade de Deus, não. É pecado. A gente não pode esquecer, não. Todas as bênçãos. Ele me tirou da onde? Ele tirou da imundícia. Ele lavou você com o sangue do seu filho. Você era o que antes de Cristo? Quem você era antes de Cristo? Glória a Deus. Quando eu olho para mim, ontem eu disse que eu estava orando: Senhor, nunca se aparte de mim, porque tire tudo, como Davi disse: Senhor, ainda que eu perca tudo, se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. Tire tudo de mim, contanto que o Senhor esteja comigo. Amém. Porque no exato momento em que Cristo abandonar alguém, ele morre. É morte. É morte, sim. Nós precisamos nos alertar porque os dias são maus. Nós precisamos andar vigilantes porque os dias continuarão a ser maus e piorarão. O sistema fará de tudo para você, igreja, murmurar contra Deus, se rebelar contra o Senhor, andar no curso desse mundo. O sistema lutará para você fazer isso, para você agir como incrédulo, para você ser rebelde a Deus, porque ele sabe o quanto Deus odeia a rebelião.
murmuração é como o pecado de feitiçaria. Deus odeia feitiçaria. É abominável na presença de Deus. E ele diz que murmuração também é abominável. A igreja, ela foi chamada para adorar. Nós temos grandes exemplos. Homens e mulheres que morreram no Coliseu, como foi falado aqui na semana passada. Homens e mulheres que davam a vida. Homens e mulheres que passaram por situações muito mais difíceis do que a que nós passamos. Mas morreram dizendo: só lhe deu glória. Aleluia, Deus. Morreram dizendo: o breve e momentâneo sofrimento não tem com que comparar com o peso de glória que há de ser revelado para nós no dia de Cristo. Aleluia, Deus. Vale a pena, irmãos, negar a nós mesmos, negar a nossa própria vontade. Eu já falei algumas vezes: toda vez que nos inclinarmos ao nosso coração, pecaremos contra Deus. Amém? Saúde da glória. Vamos ficar de pé. Desculpa por ter passado.